Se você cresceu nos anos 2000, existe um trauma compartilhado que provavelmente habita no seu subconsciente. O Carnotauro do filme Dinossauro da Disney. Aquele monstro gigante com chifres de demônio e um rugido que fazia o chão tremer. Foi o pesadelo de uma geração. Mas e se eu te dissesse que a realidade é ainda mais estranha e fascinante? Ele não foi uma invenção dos roteiristas da Disney. Ele realmente existiu, viveu aqui na nossa casa na América do Sul e era uma das máquinas de caça mais bizarras e especializadas que a evolução já ousou criar. Imagine um predador de 9 metros que corre como um cavalo de corrida, tem chifres de touro e braços que, bom, os braços são uma piada à parte que vamos discutir já já. E você não vai acreditar no tamanho disso. Hoje no Café Jurássico vamos desmembrar o touro carnívoro. Então prepare o seu café, porque os próximos minutos vão te mostrar por que o Carnotauro foi o verdadeiro rei da velocidade do Cretáceo e por que, no final das contas, o T-Rex deveria agradecer por viver em outro continente. Vamos nessa. O nome dele já entrega o cartão de visitas. Carnotaurus sastreis. Do latim, touro carnívoro, e ele faz jus ao nome. Encontrado na Argentina pelo lendário paleontólogo José Bonaparte, o homem que basicamente descobriu que a América do Sul era um laboratório de monstros únicos, o Carnotauro é um abelissaurídeo. E para quem não é fluente dinossaurense como eu, os abelissaurídeos eram dono da festa do hemisfério sul, enquanto os tiranossauros mandavam no hemisfério norte. Mas enquanto o T-Rex focava em ser um tanque de esmagamento, o Carnotauro decidiu que o segredo do sucesso era o design aerodinâmico. E o resultado desse design é no mínimo estranho. Ele media entre 8 e 9 metros de comprimento. Pode parecer pouco perto de um T-Rex de 12 metros, mas com 1,5 toneladas, ele era um peso médio extremamente atlético. O crânio dele é onde a bizarrice começa. Ele é curto e alto, quase como se o dinossauro tivesse batido a cara contra um muro em alta velocidade e o focinho tivesse achatado. Mas o rosto amassado nem é a parte mais estranha da cabeça desse bicho. Vamos falar do elefante, ou melhor, do touro na sala. Os chifres. O Carnotauro é o único grande dinossauro carnívoro conhecido com chifres frontais. Eram duas projeções ósseas de 15 centímetros acima dos olhos. Na vida real, eles seriam ainda maiores, recobertos por uma camada de queratina, o mesmo material das unhas e dos chifres dos bois modernos. E tá bom, mas para que serviam? Por décadas, a gente imaginou esses bichos dando cabeçadas como carneiros, mas o crânio dele não parecia aguentar o impacto de um choque direto a 50 km por hora, sem explodir. Então essa teoria tem um problema sério. A teoria aceita hoje é que eles serviam para exibições sexuais. Tipo assim, olha como meu chifre é grande. Quer namorar? Ou para lutas de empurra-empurra, onde dois machos mediam forças de forma mais controlada. Ou quem sabe eles serviam para proteger os olhos enquanto eles corriam através das vegetações densas. De qualquer forma, ele era o único predador que podia dizer que tinha chifres de respeito. E se você achou os chifres estranhos, espera só para ver como essa boca funcionava. Se você espera que o Carnotauro tenha a mordida de esmagar ossos do T-Rex, você vai se decepcionar. A força da mordida dele era cerca de 3.300 newtons. Para comparação, isso é menos que um tigre moderno e muito menos que o T-Rex chegava, que era 60.000 newtons. Então você tá me dizendo que o Carnotauro era um dinossauro frouxo? Não, longe disso. Ele era como se fosse um boxeador e não um levantador de peso. E o motivo disso era genial. Ele era um boxeador no mais estilo Mike Tyson. Não um levantador de peso como qualquer um fisiculturista por aí. A mandíbula dele foi projetada para a velocidade. Sabe aquele momento em que você fecha a mão rápido para pegar uma mosca? Era assim que o Carnotauro caçava. O crânio dele era cinético, e o que significa que os ossos tinham articulações que permitiam que ele se expandisse e absorvesse o impacto de presas que tentavam escapar. Mas essa mordida rápida escondia uma estratégia ainda mais cruel. Com 62 dentes serrilhados, ele não precisava esmagar o fêmur da presa. Ele só precisava dar um bote relâmpago, arrancar um pedaço generoso de carne e esperar a hemorragia fazer o restante do trabalho pesado. É o que chamamos de estratégia de morder e puxar. Ele era um mestre do ferimento rápido. Enquanto o T-Rex era um martelo, o Carnotauro era um estilete voador. E falando em voar, vamos falar de velocidade desse demônio, porque isso vai mudar completamente sua ideia de dinossauro ser grande, lento, pesado. Aqui é onde o Carnotauro humilha qualquer outro terópode que pisou na Terra. Se existissem as Olimpíadas Jurássicas, ele seria o dono de todas as medalhas de ouro nos 100 metros rasos. Os paleontólogos analisaram as pernas desse bicho e descobriram que ele era feito para correr. O fêmur era longo e as pernas eram musculosas. Mas o segredo de verdade não estava realmente nas pernas, mas estava na bunda. Sim, é isso mesmo, na bunda. A cauda do Carnotauro era um motor de um carro de Fórmula 1. E a engenharia por trás disso é o que vai te surpreender. Nas vértebras da cauda, ele tinha estruturas chamadas processos transversais, em formato de V. Em outros dinossauros, isso era um formato de T. Esse formato de V permitia que os músculos
músculos caudofemorales, os músculos que puxam a perna para trás e dá impulso, fosse gigantesco. Ele ocupava quase toda a largura da cauda. O Carnotauro podia atingir entre 50 e 56 km por hora. Isso é mais rápido do que o Usain Bolt e rápido o suficiente para atropelar qualquer coisa que vivesse na Patagônia. Mas isso tinha um preço. Ele era como um carro de arrancada, ele era imbatível em linha reta, mas péssimo para fazer curvas. E é aí que mora a chance de sobrevivência de qualquer presa um pouquinho mais esperta. Devido à rigidez da cauda necessária para aguentar esse motor muscular, o Carnotauro tinha um raio de curva horrível. Se ele estivesse correndo atrás de você e você desse um drible para o lado na última hora como o Ronaldinho Gaúcho, ele provavelmente passaria direto por uns 20 metros antes que ele conseguisse virar e te encontrar. Ele era um caçador de emboscada em campo aberto. Ele via a presa, mirava, ligava o motor traseiro e virava um míssil de carne e chifre. Só que esse míssil tinha um detalhe embaraçoso na frente do corpo. Se você achava que os braços do T-Rex eram ridículos, você ainda não conhecia o Carnotauro. O Carnotauro levou o conceito de não pule dia de braço a um nível existencial. Os braços dele mediam apenas 40 centímetros. Imagina comigo, era um animal de 9 metros tendo o braço de uma pessoa normal. É realmente ou como se um ser humano adulto tivesse braços do tamanho de um controle remoto de televisão. E não só o tamanho, esses braços eram completamente inúteis. Eles não tinham pulsos, não tinham dedos, se moviam de forma independente e o cotovelo era fixo. Eram basicamente 2 cotocos ósseos pendurados nos ombros. Mas por que a evolução faria isso com ele? Existem várias teorias. A primeira é a economia de energia. Se você caça apenas com a boca e usa todo o seu peso para correr, carregar braços pesados é apenas desperdício de calorias. Outra teoria, mais divertida e mostrada em documentários como Prehistoric Planet, é o que eles serviam para dançar. E sim, é tão engraçado quanto parece. São rituais de acasalamentos. Então imagine um Carnotauro fazendo um passinho com aqueles cotocos coloridos para impressionar a fêmea. Já que eles não serviam para matar, talvez servissem para o amor, ou talvez eles fossem apenas um erro de carregamento da evolução que ainda não tinha sido deletado. O fato é que o Carnotauro é campeão mundial de encolhimento de membros. O T-Rex perto dele parecia um halterofilista, mas os braços não são a coisa mais estranha na anatomia desse bicho. A pele dele também guarda uma surpresa esquisita. Muita gente hoje em dia reclama: agora todo dinossauro tem pena, parece uma galinha gigante. Se você é do time das escamas, o Carnotauro é seu herói. Graças a um fóssil incrivelmente preservado, nós sabemos exatamente como era a pele dele. Não tinha penas. O Carnotauro era coberto por escamas ovais e pequenas, mas o toque especial eram os osteodermos, protuberâncias cônicas de ossos que poderiam chegar a 5 centímetros de diâmetro. Elas ficavam espalhadas pelo corpo em padrões aleatórios, mas o mais bizarro ainda estava por vir. Ele não parecia uma ave, ele não parecia um dragão moderno ou um crocodilo que decidiu andar sobre 2 pernas. Essa textura de jacaré turbinado servia tanto para proteção contra mordidas de rivais, quanto para uma exibição. E como as escamas eram muito vascularizadas, alguns cientistas acreditam que ele poderia mudar de cor como um camaleão, ou pelo menos ficar com o rosto vermelho de raiva durante uma disputa. Imagina um bicho de 9 metros correndo a 50 km por hora, com chifres, braços de bebê e que ainda muda de cor. É ou não é uma criatura bizarra da pré-história? E o lugar onde ele vivia era tão estranho quanto ele. E nem é porque ele é um argentino boludo, mas onde esse monstro vivia, o Carnotauro dominava a formação La Colônia, na Argentina, durante o final do Cretáceo. Mas esqueça aquela imagem de deserto seco que vemos nos filmes. Naquela época, a Patagônia era um paraíso costeiro. Imagina uma mistura de Pantanal com a costa da Flórida. Era um ambiente cheio de rios, estuários e zonas de maré. E o Carnotauro dividia espaço com peixes gigantes, tartarugas e crocodilos. Mas o que é mais interessante é que ele não encontramos muitos outros dinossauros carnívoros no mesmo estrato que ele. Isso sugere algo tanto sobre a posição dele na cadeia alimentar. Sugere que o Carnotauro era realmente o dono do pedaço. Ele era o predador de topo de um ecossistema úmido. Provavelmente caçava pequenos dinossauros herbívoros ou até mamíferos primitivos. Sim, a formação La Colônia é famosa por ter revelado centenas de fósseis de mamíferos que viviam à sombra do touro carnívoro. Imagina ser um pequeno ratinho pré-histórico sentir o chão vibrar com a aproximação de um míssil de 1,5 toneladas vindo na sua direção. Não havia para onde fugir. Você já se perguntou por que o Carnotauro é tão diferente de todos os outros dinossauros famosos? A resposta é o isolamento geográfico. No final do Cretáceo, a América do Sul era uma ilha gigante
e desconectada do resto do mundo. Enquanto o hemisfério norte estava focado na corrida armamentista dos tiranossauros, aqui no sul a evolução decidiu seguir um caminho completamente diferente. Os abelissaurídeos, como o Carnotauro, evoluíram para ocupar um nicho de predadores velozes e ágeis. Mas o que isso significa para o futuro que nunca aconteceu? Eles são a prova de que a história da vida não segue um caminho único. Se o asteroide não tivesse caído, quem sabe como esses bichos estariam hoje? Talvez os braços tivessem sumido de vez e eles tivessem desenvolvido chifres ainda mais complexos. O Carnotauro é o maior exemplo da originalidade da sul-americana. Nós não precisávamos de um T-Rex. Nós tínhamos o nosso próprio demônio corredor, perfeitamente adaptado ao nosso clima e à nossa geografia. Hoje, o Carnotauro é um ícone de cultura pop. Ele está em Jurassic World, está em jogos de sobrevivência e continua sendo um dos favoritos nos museus. Mas o mais importante é o que ele ensina sobre a ciência. Ele nos ensinou sobre a biomecânica da cauda, sobre a evolução da pele e sobre um animal pode ser extremamente bem sucedido sendo esquisito. Ele desafia a ideia de que um predador precisa ser apenas forte. Ele mostra que a velocidade, a agilidade e um bom par de chifres podem te levar ao topo da cadeia alimentar. Então, se você um dia já foi corno, sabe que você está no topo. Mas voltando, mesmo o rei mais rápido da Patagônia não escapou do fim que estava por vir. O Carnotauro viveu até o último dia da era dos dinossauros. Ele estava lá, na Patagônia, correndo em suas planícies, quando o céu pegou fogo e o mundo mudou para sempre. Ele foi um dos grandes reis da América do Sul. E honestamente, se eu tivesse que escolher um dinossauro para representar a nossa vibe sul-americana, resiliente, único e um pouco caótico, eu escolheria o Carnotauro sem pensar duas vezes. Eu gosto do Carnotauro porque é a prova de que a natureza tem um senso de humor peculiar e uma habilidade incrível de criar máquinas de matar onde menos esperamos. Ele tinha tudo para ser um erro, mas acabou sendo uma obra-prima de velocidade e especialização. Mas e você, o que você acha que é a coisa mais bizarra nele? Os braços parecem ter sido colocados por engano ou os chifres de touro? Ou o fato que ele corria mais que um cavalo? Conta aqui nos comentários e eu respondo quase todo mundo, especialmente quem traz ideias malucas sobre os braços desse bicho. Se você curtiu esse mergulho profundo no predador favorito da América do Sul, já sabe o que fazer, né? Esmaga o botão no like, se inscreve aqui no Café Jurássico e compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda acha que o T-Rex é o único carnívoro que importava. E a gente se vê na próxima xícara de café e na próxima descoberta pré-histórica. Um abraço.